Um prédio de segurança está atualmente meio que fazendo uma interrogação com o jovem, perguntando o que foi que aconteceu e da onde ele veio. Ele falou que fazia parte de uma unidade. A pessoa que estava fazendo o interrogatório perguntou para ele o nome da sua unidade, mas ele não respondeu, só falou seu nome, Bing. Mas o cara falou que ele tinha autoridade para poder saber, porque ele se envolveu com pessoas erradas e estão querendo investigar ele. Mas ele falou que fez aquilo porque ele viu que era errado. E voltamos um pouquinho no passado. Um figurante estava tentando, machucar um velhinho e o protagonista não gostou disso. O figurante se preparou para dar uma pancada no velho, mas o prota conseguiu ele se defender, botando a sua mão. Mas foi aí que o figurante quebrou seu pé com impacto e a situação piorou a partir desse momento. O diretor de segurança estava se envolvendo nesse caso pessoalmente, porque ele se envolveu com uma família muito poderosa, mas o protagonista falou que não iria falar mais nada. Se ele quiser falar alguma coisa, pode ficar falando sozinho a partir de agora. Mas o diretor falou que ele tá ferrado de qualquer jeito, porque ele se envolveu com uma família muito poderosa, então agora ele vai receber a sua devida punição. Mas o protagonista passou por ele e falou o seguinte: você vai se arrepender de tomar essa decisão, porque eu vou dar a volta por cima. Ixi, e agora voltando um pouquinho no tempo, tem uma certa gangue, a gangue do dedo quebrado, está mexendo no estabelecimento que o protagonista está chegando agora. Eles estão destruindo o estabelecimento e também botando medo em duas figurantes. Foi aí que o prota chegou e perguntou o que foi que estava acontecendo aqui no local. E o prota falou que era amigo da irmã dela. Então eu vou resolver essa situação. Ele primeiramente tentou cuidar daquela tia, que era a tia da amiga dele. E no seguinte vai e vem, o protagonista já estava se envolvendo na história. O cara é muito brabo. Bom, basicamente o protagonista era amigo da irmã dela. E no final ela acabou indo de Vasco. Então o prota não poderia contar para elas ainda que a sua irmã basicamente não está mais presente entre eles. Ele acabou levando a tia da sua amiga para o hospital. Primeiramente, ele ligou para o seu amigo e perguntou para ele se ele não poderia ajudar. Ele falou: não diga mais nada, meu irmão, eu estou chegando no hospital. Assim que chegou no hospital, o protagonista mandou ele proteger. Se qualquer pessoa chegar aqui no hospital, pode descer a sarrafada nele, porque agora o prota vai resolver esse pequeno problema com a gangue do dedo quebrado, porque tentaram mexer com a tia da sua amiga. Agora sim, meu patrão, o negócio vai ficar bem feio. E agora, em uma boate, tava curtindo uma festa, uma rapaziada pá nesse vai e vem, só relaxando. Mas adivinha quem tava lá no meio? Ele mesmo, o protagonista, curtindo o ambiente. Mas pra falar a verdade, ele tá procurando a rapaziada do dedo quebrado. E então nesse vai e vem, a rapaziada chegou nele e tal. E o protagonista queria informação a respeito da gangue do dedo quebrado. Foi aí que os caras chegou nele e perguntou: ei, tô escutando que você tá perguntando sobre a gente por aí. Aconteceu alguma coisa? Bom, toma essa garrafada na boca. Depois que o prota fez isso daí, ele queria saber aonde é que tá a autoridade maior, ou seja, o líder da gangue. Mas o cara falou que o líder da gangue atualmente não está aqui, está na escola. E agora a gente cortou pra outra parte, na escola. Tinha uma rapaziada curtindo um certo momento. Uma ídolo praticamente tinha chegado na escola, mas ela falou que esse momento é muito sufocante para ela, porque todo mundo fica em cima dela. Ela falou que não queria mais isso, ela queria curtir, aproveitar, ela sozinha, entendeu? Mas ela falou que não estava aguentando mais também. Foi aí que ela falou que tinha um sniper lá do outro lado. Olha só, um sniper. Aqueles seguranças estavam presentes para poder proteger ela. Mas no momento que eles tiraram o olho dela, ela saiu correndo. Ela estava querendo curtir um pouco a sua liberdade. Ela finalmente estava sozinha, curtindo seu momento, vestindo a roupa que tanto queria e aproveitar. Mas foi aí que chegou a gangue do dedo quebrado e tentou chamar ela para sair, falando: opa, você é um Beatlzinho, não quer sair comigo não? Mas ela falou que não, o malucão já estava querendo dar uma beijoca nela. E o prota não perdeu tempo, logo que ele viu essa cena, obviamente ele não iria deixar acontecer. Ela ficou ali gritando e falou que não queria nada, me deixa em paz, sai de perto de mim. E o prota chegou dando uma bicuda na gangue do dedo quebrado. E a rapaziada não gostou disso não. Oxe, o cara chutou o nosso líder do nada, o cara voou no lixo, literalmente. Ei rapaziada,
rapaziada, vamos ajudar o líder. Todo mundo chegou perto do líder, perguntando se ele tava bem. E o Prota falou, calma rapaziada, ela é muita areia para o seu caminhãozinho. Ela agradeceu, falou seu nome e ficou muito feliz também. E o Prota, é um prazer em conhecê-la. Meu nome é Bing, pode me chamar de Bing. Ela ficou muito feliz e pediu um favor logo na sequência. Será que você poderia simplesmente pegar aquele cara e dar uma surra nele? E o Prota, não fale mais nada. Ele foi ajudar ela. O protagonista tirou o casaco. Olha só o shape do maluco, boladão. Ela ficou, oxi, que cara bonito, cê tá doido. E os figurantes não gostaram daquele momento. Ei rapaziada, tá esperando o quê? Vamos pra cima dele agora mesmo. O Prota tava com a tatuagem bem bolada. Qualquer dia desse eu não vou fazer. Ele derrotou os caras ali praticamente, pô, só piscando o olho. E ela falou o seguinte, ei, segura ele, eu quero fazer uma coisa também. E o Prota, pode deixar. Ele segurou o figurante ali pensando que ela iria dar um tapa na cara dele. Mas não, ela saiu correndo em alta velocidade na direção do Prota. Ela deu que meio uma voadora de 2 pés, não, mesmo no precioso dele. A pancada, viu? O cara perdeu até a memória depois dessa daí. E o Prota ficou de longe falando, essa menina é um tanto que cruel, viu? Mas ela agradeceu pelo fato dele ter ajudado ela, então vamos curtir a noite agora, se conhecer melhor. O protagonista comprou ali uns espetinhos e tal, foi conversando com ela em uma certa ponte. Ela falou que ficou muito feliz, está curtindo pela primeira vez e o protagonista se apresentou, falou seu nome novamente e tal, mas ela falou que não é tão feliz assim não, pois segurança dela estavam procurando ela. Bom, pelo longo e bom tempo. Ela ficou falando que a sua vida é basicamente assim, um monte de pessoa ao seu redor, ela não gosta disso porque ela não consegue ser livre, ela não consegue fazer as coisas que ela gosta, porque o seu pai tem uma alta patente na sociedade, então basicamente ninguém chega perto dela, ela não tem amigos e não consegue conversar com quase ninguém, porque todo mundo tem medo dela. Bom, basicamente do seu pai. E o Prata falou que basicamente tem a mesma vida que ela, mas só que ninguém fica fugindo dele. E o Prota falou que vai mostrar pra ela uma maneira diferente de viver. Então se você aceitar, eu posso mostrar pra você. Foi aí que o Prota pegou ela nos braços e falou que vai mostrar pra ela como é voar. O maluco ficou pulando de prédio em prédio e o seu segurança pensou, rapaziada, vamos atrás dele agora mesmo, ele tá fugindo com a senhorita. Os caras tentou correr atrás, mas adivinha, não chegaram a tempo. O Prota se moveu na velocidade da luz, pulando de prédio em prédio. E assim que ele fez aquele salto maravilhoso, ela pensou, poxa, o que é isso? Realmente, eu estou voando. Ela pensou que finalmente tinha alcançado a tal liberdade que ela queria. Poder alcançar a lua, ser feliz, livre de tudo, responsabilidades, etc. Mas assim que ela caiu na real, ela ficou muito feliz. Muito obrigado, Bing, pela noite maravilhosa que você me deu. Mas ele falou que só fez o necessário para poder fazer ela feliz. Ela também agradeceu e falou que o protagonista deve conquistar muitas mulheres fazendo isso. Assim que ela falou isso, ele ficou ali com o seu alto astral um pouco para baixo. Ela perguntou, Bing, será que eu falei alguma coisa de errado? Me desculpa, viu? Eu não queria deixar você triste. Mas foi aí que ele falou que ele gostava de uma certa mulher. E essa mulher é Peia. Ele lamenta muito porque não conseguiu proteger ela. Bom, ela ficou ali um tanto que triste também quando escutou a sua história. Mas ela falou que a partir de agora ele deve viver o seu dia a dia normal e tal, buscar a felicidade. E o Prata falou que tá buscando a felicidade, ele só não encontrou ainda, entendeu? Parece que ele tá perdido, seus pensamentos não estão encaixando. Ela falou que entende perfeitamente bem esse pensamento dele, mas a partir de agora pode contar comigo também, porque eu vou estar do seu lado e vamos se aventurar junto a partir de agora, Bing. Depois que o Prota escutou isso, rapaz, felicidade foi a mil. Enquanto isso, em um certo prédio, adivinha quem estava curtindo a noite? Ele mesmo, o diretor de segurança, aproveitando. E o protagonista ligou para ele perguntando a respeito da investigação, se ele já encerrou. Bom, ele falou que não. Ele tá querendo saber se o líder da gangue do Dedo Quebrado já foi preso. Ele falou que não. Se quiser resolver o problema, resolva você. E o Prota escutou o que ele falou. Jogou o telefone no lixo e foi resolver o seu problema ele mesmo.
O líder da gangue do Dedo Quebrado tá falando com a sua mãe, porque ele vai resolver esse problema, buscando informações a respeito do protagonista. E adivinha quem estava nesse momento? Ele mesmo. Ele perguntou o seguinte: então quer dizer que você está procurando informação sobre a minha pessoa? Ele ficou surpreso porque o cara apareceu do nada, parecendo um fantasma. E o Prota queria resolver logo esse problema para poder deixar a tia da sua amiga em paz. O Prota não queria deixar a ponta solta, porque esse problema poderia simplesmente voltar. Mas o cara ficou falando para ele que não vai fazer mais nada a partir de agora. E o Prota não confia nem um pouco, porque a sua amiga confiou ele para proteger a sua tia e a sua irmã também. E ele prometeu que vai cumprir essa promessa nos últimos momentos da sua vida. Ele falou que vai fazer o impossível para tentar manter eles em segurança. Mas foi aí que o figurante falou que não iria fazer mais nada. Ele pediu desculpa e falou: por favor, cara, me perdoa. O Prota jogou uma faca no chão e mandou ele tirar a sua própria... Mas ele falou que não. Partiu pra cima do Prota com a faca que ele deu a segunda chance pra ele. E adivinha o que aconteceu? O Prota não poupou ele. Desceu a sarrafada nele e ele foi de Vasco. Agora sim, o problema é resolvido, não tem mais ponta solta. Vamos voltar para outra parte. E nesse vai e vem, o protagonista estava no hospital. O doutor foi falar a respeito da condição dela. A condição dela atualmente a situação dela é um pouco delicada, porque ela tá com câncer no pâncreas. Foi aí que ela perguntou se tinha alguma solução. O doutor falou que tinha solução, mas só é um camarada que atualmente ele está aposentado, vivendo em outro lugar. Se você não conseguir convencer ele a vir até aqui, ela não vai ter salvação. O máximo que ela vai aguentar aí só vai ser 3 anos de vida. E o Prota falou pra ela não se preocupar, porque ele vai cuidar dessa situação agora mesmo. Fica tranquila, tia. Mas ela ficou preocupada pensando o que ele vai fazer, porque chamar o cara até aqui vai ser muito caro, já que ele cobra muito caro. E o Prota falou pra ela não se preocupar, porque ele tem a missão de deixar ela são e salvo. Então, confia no pai. E o tempo passou, mas enquanto isso, em outra sala VIP do hospital, adivinha quem estava lá? Ele mesmo, o figurante que apanhou do protagonista quando estava tentando bater naquele velho. Ela chegou e perguntou se ele estava bem. Ele falou que estava perfeitamente, quase bem. Todo mundo presente naquela sala ficou perguntando o que foi que aconteceu. Ela resolveu explicar. Bom, basicamente a gente tava curtindo, mas foi aí que chegou um camarada, desceu a pisa nele. Ela pensou que o protagonista iria ficar com medo assim que ela falasse o nome da família, mas pelo contrário, o Prota não ficou com medo não. E agora o figurante tá querendo descer a pancada nele, porque tá buscando vingança, já que ele mexeu com a pessoa errada. Ela deixou flores falando que sentia muito pelo ocorrido, mas só que o seu tio falou que não vai ficar barato não. Vai buscar isso agora mesmo. É tal vingança. Todo mundo está contando com ele, não se preocupa não, porque agora praticamente aquele cara é o homem marcado. E o tempo passou, o Prota tava curtindo de boa nesse vai e vem. Agora que a sua tia tá praticamente no hospital, ele tá cuidando de tudo a partir de agora. Então ele foi gerenciar o estabelecimento que a sua tia tá gerenciando. Ele ficou ali falando com as empregadas e tal, tudo que tinha que fazer. Então nesse vai e vem os dois estavam felizes, cuidando do estabelecimento, botando comida, fazendo comida. E foi aí que chegou o tal doutor para cuidar da sua tia. Mas só que aconteceu outro problema. No meio do hospital, adivinha quem estava causando o problema? Ele mesmo, os figurantes. O Prota chegou ali junto com o doutor. Parece que o doutor é brother dele. E o Prota chegou rapidamente na sala perguntando o que foi que aconteceu. Foi aí que chegou um camarada do hospital, o diretor, e falou que ele está expulso do hospital, sim, e ele não vai poder mais ficar nesse hospital, porque o tio do figurante que apanhou tava, junto com esse cara. E o Prota falou pra ele porque ele tá fazendo isso, porque praticamente ele mexeu com a pessoa errada. E o Prota mandou a sua tia ficar tranquila, porque ele vai cuidar dessa situação. E a sua tia ficou ali, eu não sei não, hein, será que vai ficar tudo bem? Mas só que o figurante falou que não ia deixar passar barato não, vai dar o fora do hospital agora mesmo. Caminha, vai, tira ela. E o Prota, calma aí, tá achando que vai ser tão fácil
fácil assim. O prota, com seu olhar sanguinário, tentou impedir e o cara caiu no chão e começou a se mijar, literalmente. O diretor do hospital mandou as enfermeiras tirar logo ela do local, mas o prota perguntou para ele o que ele estaria fazendo, porque aqui é um hospital público, você não pode fazer isso. Mas foi aí que ele falou: hospital público, eu sou o diretor, então eu mando. Foi aí que chegou o médico que vai cuidar da paciente e o diretor perguntou quem seria ele. Então, quer dizer que você esqueceu quem eu sou? Tem certeza que você não sabe quem eu sou? O diretor do hospital reconheceu ele, porque o cara é um médico famoso e sem falar que ele tem uma certa associação no hospital também. Então, o seu nível de poder é muito alto. Ele falou que o diretor do hospital está demitido. Sim, o cara não vai mais exercer a sua profissão nesse hospital. Você foi demitido, tá fora daqui. E o diretor tentou explicar, falou que foi uma situação um tanto que inevitável, ele não queria fazer isso. Ele mandou ali o seu segurança retirar aquele lixo. E o segurança fez exatamente isso. Ele jogou aquele diretor bem longe. E agora só faltava resolver a situação dos outros figurantes. E agora o que você vai fazer? Vai querer sair por boa vontade ou não? O figurante aproveitou a situação e falou que iria descer a pancada no prota. Logo depois foi jogado fora também. No meio desse vai e vem tinha um segurança e falou que não iria perdoar o protagonista pelo fato de ter feito aquilo. Partiu pra cima dele querendo descer a pancada, mas adivinha, o prota foi muito mais esperto, desceu a pancada na cara dele e jogou ele fora pela janela também. E assim os 3 lixos foram jogados fora. Bom, agora a limpeza foi feita, mas ele falou que não iria simplesmente desistir não, iria buscar o seu direito e buscar a sua vingança. O médico foi examinar a sua tia, falou tudo e etc. Já estava tudo marcado, a sua tia vai fazer a operação e ela vai ficar bem, mas nesse vai e vem, adivinha quem encontrou ali uma certa carta de despedida? Ela mesma, a irmã de Peia. Depois que ela viu que a sua irmã não estava mais presente aqui, ela ficou chorando horrores, pensando, pô, por que ele não contou pra gente? E o prota voltou pra casa, ela descobriu tudo aquilo, ela ficou falando, devolva minha irmã, devolva minha irmã. E o prota falou que queria poder devolver ela. Ela ficou chorando, ficou culpando o protagonista e etc, por tudo que aconteceu. Mas o prota falou que não teve culpa, ele vai buscar a vingança pelo que ocorreu com ela também. E também ela deixou uma carta, e nessa carta, basicamente era uma carta falando a respeito dela e sua família. Ela ficou um pouco emotiva, o protagonista tentou consolar ela, falando com ela, deixando ali ela ficar abraçada e etc. Mas agora já tá bom. Ela mandou o protagonista soltar ela e perguntou o que foi que aconteceu, porque nas suas coisas tem basicamente lingerie. E o prota, bom, foi um presente que a sua irmã deu pra mim. E ela perguntou, e essa daqui também? Bom, foi um presente. Mas ela falou que a sua irmã basicamente não iria dar essas coisas pra qualquer um. E o prota foi taxado ali como uma pessoa indecente. E ele ficou pensando, cara, minha dignidade foi pelo ralo, com certeza. Agora que ela tava com a cabeça fria, ela resolveu tomar um banho para dar uma relaxada. E adivinha quem estava ali nesse momento? Ele mesmo, protagonista. Ela saiu do banheiro e perguntou o que ele estaria fazendo, mas ele falou que não é isso que ela tá pensando não, mas ela pensou exatamente, falando, eita pô, e agora? Fui taxado mais uma vez como uma pessoa indecente. Ele falou que não, tava tentando pegar outra coisa, ele não sabia que tava acontecendo aquilo. Olha só o olhar do cara de, basicamente, eu não sou culpado. Ela ficou bem irritada porque ele falou que não tinha nada pra olhar nela, entendeu? Ela ficou com raiva também, desceu a pancada ali no cogumelo dele, que acabou recebendo uma grande pancadinha de leve. Não, tá vivo é o que importa. E nesse vai e vem o protagonista estava cuidando do estabelecimento da sua tia. Foi aí que chegou a sua amiga, sim, ela mesma. Ela recebeu uma mensagem dele depois que os dois trocaram ideia, viraram amigos também. Ela começou a frequentar esse local
com uma certa constância e também estava gostando do protagonista e etc. Mas só que tem uns figurantes que não estavam gostando daquela atenção que ele estava recebendo em excesso. E o prota falou: se tem algum problema, pode dar o fora daqui, porque ninguém tá prendendo você aqui. Mas o figurante ficou irritado, falou o nome da sua família, que ele é uma pessoa bem importante, e o prota mais uma vez falou que não importa quem ele seja e nem sua família, dá o fora daqui. O cara utilizou o próprio macarrão para descer a pancada nos figurantes. Sim, Wolverine brotou do nada também, então a briga entre Wolverine e o Macarrão rolou nesse exato momento. Macarrão pra lá, Wolverine pra lá, e o prota levou a melhor. Ela ficou comemorando: nossa, que cara poderoso, ele é demais. E Wolverine, como é amigo, é mais de 8.000. Rapaz, eu tô cansado disso, viu? Eu vi Mestre Kami, vi Wolverine agora, só falta ver o Batman. Ela ficou ali comemorando, falando que ele é muito poderoso. As suas amigas também estavam falando que ele é um grande homem. E nesse vai e vem apareceu outro figurante falando que estava com vontade de ver aquela mina do cabelo verde, falando que vai pedir ela em casamento e tudo, já que ela pertence a ele. E o figurante falou que não aconteceu nada até agora, e ele ficou irritado. Foi aí que ele chegou no local que ela estaria. Ele perguntou: e aí, meu bem, tudo bem com você? E o prota: ei, seu lixo, tá fazendo o que aqui? Dá o fora. O figurante perguntou quem seria ele. E o prota chegou nela e perguntou se ela não queria sair com ele novamente. E adivinha quem ficou com raiva? Ele mesmo. Quem seria esse cara? Porque ele tá perturbando a minha mulher. Mas ela falou que não tinha nada a ver com ele. Inclusive, ela tá gostando de outra pessoa agora. E o prota e ele ficaram trocando alfinetadas. Mas o figurante falou que não ia ficar barato não, chamou seus camaradas e mandou descer a sarrafada no prota. Mas ela falou que não iria deixar isso acontecer, porque ele não tem o direito de fazer isso. Mas ele ficou falando: vem comigo agora mesmo. Vim com você? Tá achando que você é quem? Dá o fora daqui, você é um inútil. Depois disso, o prota chegou nele e deu uma tapa na cara, mandou ele calar a boca e se tratar. O tapa foi tão forte que o cara saiu voando longe. E o prota deixou bem avisado: ela tá comigo a partir de agora, então se você mexer com ela, você vai ficar bem encrencado. Ela ficou comemorando, falando: nossa, Bing, você é demais. Então, prota, vamos que vamos sair. Mas ela perguntou: você quer sair comigo com essa roupa? Ele falou que só tinha essa roupa porque ele tinha chegado na cidade recentemente. Já que o protagonista não tinha roupa nova, ela convidou ele para poder comprar pano novo. Assim que o cara vestiu a roupa, poxa, o cara parecia um magnata. Ela ficou mais apaixonada ainda, falando: que demais, que demais. E agora sim, querida, vamos aproveitar a noite e tal, vamos sair. Ela falou que estava perfeitamente bem com aquilo também. E o prota: sim, eu tô entendendo. Mas a atendente falou que iria empacotar tudo para poder levar. E o prota ficou envergonhado, e ela também: nossa, querido, me desculpa, a gente não percebeu essa situação. Ok. E agora que ela tava feliz, tava curtindo a vida pela primeira vez, ela tava feliz, curtindo com o protagonista e tudo mais. E o prota falou também que tava curtindo, gostando dela. Depois eles ficaram ali naquele love, comendo, e ela falou pra ele que tava gostando dele também. E o prota nesse vai e vem, ficou ali curtindo com ela, foi no cinema, comeu pipoca, ficou imaginando outras coisas também. Quando terminar isso daqui, ela ficou ali perguntando o que ele tava pensando, e o prota tirou foto, ficou fazendo um monte de coisa. E no final, adivinha o que aconteceu? Eles ficaram ali olhando um pro outro, perguntando: ei, você gosta de mim? Claro, querida. E você gosta de mim? Claro que sim. Ela: que isso, eu não sei o que tá acontecendo. Eu tô gostando muito de você. E o prota: eu também. Então, quer namorar comigo? Sim, eu quero muito com você. E assim ficou nesse vai e vem. E o prota lá escolheu a beijoca nela, falando que tava feliz demais. Homem, chama. E aí aconteceu o que a gente menos esperava. Em 3 capítulos o cara já tava descendo a beijoca nela. Todo mundo ficou ali: oxe, nossa, que cena maravilhosa. Ela ficou chorando de tanta felicidade. Ela falou que se sentia muito segura do lado dele e bem protegida. E o prota: não se preocupa, a partir de agora eu vou estar do seu lado e proteger você também.
Porque, bom, como eu posso dizer, companheirismo, né? Ela ficou mais feliz ainda e ficou naquele vai e vem, vai e vem. No dia seguinte, o protagonista estava pensando em sua tia, porque hoje vai acontecer a tal da operação. Será que vai acontecer tudo bem? Ele tá preocupado. Foi aí que chegou a outra, falando que a operação ocorreu tudo bem e ela tá perfeitamente bem. O prota ficou feliz com essa notícia, mas adivinha quem apareceu logo na sequência? Sim, o diretor de segurança queria perguntar para o protagonista se ele já decidiu o que vai fazer, porque ele vai ser preso pelas acusações que foram feitas até agora. E o prata falou que não vai fazer nada, se quiser prender ele, pode prender, mas só que não vai acontecer agora. Ele tá esperando a sua tia sair do hospital, entendeu? Mas só que o diretor falou que não vai esperar ele de jeito nenhum. Ele tem muita acusação. Foi aí que chegou outra figurante falando que iria perdoar o protagonista por tudo que ele fez. E mas só que o diretor perguntou: por que você está fazendo isso? Ela falou que fez isso porque não aconteceu nada, então você pode voltar agora, diretor de segurança. E o prota perguntou para ela por que ela fez aquilo. Na verdade, ela queria ajuda do protagonista, porque o médico que salvou a sua tia, ela pediu ajuda para ele, mas só que ele recusou. Ele não aceita qualquer tipo de trabalho, entendeu? Então ela queria que o protagonista pedisse a ajuda dele. E o prota falou que não vai ajudar de jeito nenhum. Ou seja, se quiser ajuda, vai ter que pagar. Mas só que ela falou que não iria pagar. E o prota falou que não precisava da sua ajuda. Ele retirou a ajuda dela do diretor de segurança, mas ela falou que ele vai se arrepender porque ele fez tal coisa. Foi aí que o prota falou: se quiser me prender, pode prender agora. Eu já sei que a minha tia tá bem mesmo. O diretor de segurança falou que tem muita acusação, então ele não vai conseguir sair da cadeia tão rapidamente. Ele mandou seu guarda prender o protagonista. E assim que chegou na cadeia, o prota foi preso e jogado em uma cela que basicamente foram contratadas pessoas para poder bater nele. Mas só que o prota mandou os caras vir tudinho de uma vez para ver se iria fazer diferença. Mas adivinha, não fez diferença. E o prota ensinou uma lição e mandou eles ficar pianinho em um canto, se não quiser apanhar novamente. Foi aí que um grandão falou: opa, bem interessante você. E o prota perguntou pra ele: não vai querer tentar a sorte? Ele falou que não vai tentar a sorte não. Mas o prota perguntou qual seria o seu nome. Mas adivinha, assim que o cara falou seu nome, o prota, opa, ele figurante falou seu nome. E o prota perguntou: você me conhece? Ele falou que sim, porque ele foi contratado para poder quebrar suas pernas. E assim que o cara falou seu nome, o prota ficou rindo, porque o nome do cara era bem engraçado. Mas só que o figurante não gostou disso não, falou: cara, tu tá rindo do meu nome? Ele ficou envergonhado e falou que ia bater nele agora mesmo. E o prota: pode vir, quero ver se você realmente é bom o suficiente. E o cara ficou irritado, desceu a pancada no prota. E o prota: bom, até que você é bom, cara, mas não é o suficiente para poder bater de frente com um pai aqui. Ele ficou dando soco várias e várias vezes e o prota foi se esquivando com muita facilidade, falando que o seu nível de artes marciais é muito baixo. Se você quiser enfrentar o pai aqui. O prota segurou a sua mão com muita facilidade e jogou ele pra longe. E ele falou o seguinte: até que você é bom. O figurante ficou no chão chorando, falando: cara, me desculpa, por favor, me desculpa. E o prota: calma, calma. Você é um cara bem competente, pelo que eu vi até agora, e pelas suas artes marciais. A fim de ser meu irmão, foi assim que o prota conseguiu formar uma amizade na cadeia. E o cara que tava tomando conta perguntou: que zoada é essa? O prota pegou o cara e jogou ele na barra de ferro e falou pra ele calar a boca e buscar alguma coisa pra ele comer. E o segurança: o que tu tá falando, mano? Tu tá preso. Ah, como é, amigo? O cara pegou as barras de ferro e entortou na frente dele. E o cara: pode deixar, amigão, vai querer o quê? Bom, um macarrão com molho. E o prota: ei, bota muito molho, viu? Porque eu gosto de molho. E o cara: pode deixar, amigão. E o prota tava só de boa curtindo a sua nova vida. E agora o diretor de segurança perguntou: e aí, como é que tá tudo? Aconteceu alguma coisa? Vamos dar uma olhada. Assim que ele ligou a câmera do local, adivinha o que aconteceu? Os caras tava tratando o prota perfeitamente bem, porque ele pensou que o prota seria espancado e etc. O prota meteu aquele
aquele dedão na câmera e falou: perdeu, otário. E o diretor de segurança: pô, mano, tu não consegue fazer nada direito, tome na cara, seu vagabundo. E agora tudo tava ok. A irmã de Penha ligou perguntando aonde ele estaria. E o Prota falou que tá, bom, em um certo local, curtindo o momento, mas neste instante ele vai voltar. Falou pra ela não se preocupar. Bom, como é que eu não vou me preocupar com você, porque você só vive fazendo merda? Foi aí que o Prota pediu pra ela buscar uma certa coisa e botar no seu laptop um pendrive. Nesse pendrive tem algumas informações a respeito do diretor de segurança. Ela viu aquela informação do diretor, enquanto isso o diretor pensava: e agora? O que eu vou fazer para tentar ferrar com o protagonista? Chegou o grande dia, onde ele vai, bom, basicamente ser julgado, mas o Prota queria conversar com ele a respeito de algumas coisas. E ele perguntou: o que você quer falar comigo? Você lembra de um caso e tal de suborno que você fez anos passado? Mas ele perguntou: como você sabia disso? Isso não é segredo, não importa onde eu descobri, mas eu quero saber o que você vai fazer. Ele foi falando a respeito, o diretor de segurança foi ficando cada vez mais tenso e tal. Ele perguntou: calma, o que você vai fazer com isso? Bom, atualmente eu tenho uma certa amiga que tá levando isso a outro local. Se você não quiser ser descoberto, é melhor você tentar, bom, negociações comigo. Se você não quiser também, eu dou fora daqui. Mas o diretor falou: calma, o que você quer? Eu posso fazer tudo para ajudar você. E o Prota: se você entendeu, tá tudo ok. Foi aí que o diretor tava tratando ele perfeitamente bem, muito educado. Perguntou para ele se ele não queria um chazinho e tal, um biscoitinho. Chegou outra equipe falando que queria bater no protagonista, porque o diretor tinha contratado eles para fazer isso. Mas assim que chegou no local, eles se deram de cara no chão, porque o diretor tava tratando ele perfeitamente bem. A namorada do Prota tava perguntando aonde é que ele foi, porque faz dias e dias que ele não liga para ela. Foi aí que ela foi até o estabelecimento perguntar aonde é que ele foi, mas ela falou que não sabia. Ela ficou com tanta raiva que apareceu outra funcionária e falou: bom, constantemente apareciam uns caras aqui e meio que levou ele, entendeu? E ela, o Prota foi levado pra onde? Ela já tá pensando o que poderia fazer para poder ajudar ele. Foi aí que o Prota chegou de surpresa e perguntou: tava com saudade, querida? Ela: ei, mas por onde você esteve? Eu tava tão preocupada com você. Ele falou que saiu alguns dias só pra poder resolver um pequeno negócio. Mas agora eu tô de volta, não se preocupa com mais nada. Ela perguntou o que foi que aconteceu, mas ele falou: não, tá de boa. Vamos curtir o nosso momento agora. Não precisa se preocupar com mais nada. Ela ficou super feliz, mas a funcionária perguntou quem seria aquele dali. Esse daí é o seu novo amigo. Inclusive, ele tirou ele lá da cadeia também para poder trabalhar nesse local. O Prota queria dar uma segunda chance para ele. Ele ficou muito feliz e se apresentou. Mas o cara bota um pouco de medo. Ele falou que tava com muita fome. E o Prota: cara, se tu tá com fome, vai lá na cozinha e faz o que você quiser. Foi exatamente isso que ele fez. Assim que chegou na cozinha, o cara fez um monte de prato, botou em cima da mesa e botou pra dentro tudo mesmo, viu? O cara encheu a pança. E o Prota: cê é louco. Mas o cara cozinha muito bem, porque o cheiro estava perfeitamente bem. Foi aí que o Prota convidou ele para poder ser o mestre cuca do local. Ele concordou, falou que seria uma honra a partir de agora trabalhar com ele. O cara conseguiu contratar simplesmente um mestre cuca do nada. O figurante, que estava com as provas na mão do diretor de segurança, levou até outro local. Ele foi preso, mas enquanto isso o figurante que apanhou e o seu tio estava tentando resolver essa situação, pedindo ajuda para outra pessoa. Essa mulher aí simplesmente é uma mulher muito poderosa que também consegue controlar quase tudo. O tio do figurante estava pedindo ajuda, falando que iria fazer qualquer coisa se ela se vingar, entendeu? Foi aí que ela pediu basicamente 50 milhões e também metade da sua herança. Mas o cara pensou ali: pô, metade da minha herança? Eu não sei não, viu? Ele ficou ali cerrando o seu punho, mas no final ele aceitou o acordo. Ele falou o seguinte: olha, eu vou te dar 50 milhões, vou te dar metade da minha herança, mas eu quero que ele, creu, não viva mais. Agora que ela fez um grande acordo, ela falou para ele não se preocupar, porque com certeza ele não vai viver mais. Agora que o protagonista contratou o seu amigo, o restaurante tá
pô, bombando, muita gente querendo comer, não tava tendo mais espaço. Só pra vocês terem ideia, o restaurante tá subindo, tá ficando mais famoso, teve uma alta demanda esses dias aí, pedindo mais e mais e mais comida. O restaurante tá bombando, cara, e o Prota tá muito feliz porque tá entrando muita grana. Agora ele tava se preparando para poder aumentar. Ele tá querendo comprar outro local ou talvez alugar. Assim que ele procurou outro local do outro lado da rua, ele se encontrou com a mulher. Ele falou que queria alugar o espaço, mas ela falou que já estava alugando o espaço. O Prota ficou besta quando viu ela. Ele ficou quase babando. Ela falou que sentia muito, mas ela já está alugando esse local para outra pessoa. Inclusive, ela e seu marido estão gerenciando o local. O Prota falou que tá tudo bem, já tá alugado. Mas se você quiser comer um macarrão de alta qualidade, é só ir lá no meu estabelecimento, ok? Assim que eles se despediram dela, ela ficou ali admirando aquele jovem. Mas a irmã da Peia já pensou, é problema. Médico que salvou a tia. Rapaz, o Prota tava tão feliz que ofereceu o macarrão para ele. E aí, vai querer? Melhor qualidade. Mas o médico falou que queria deixar esse macarrão para depois, porque ele queria verificar a situação do Prota, porque ele sabia que a sua situação ainda está um pouco precária. Ele teve uma certa contusão, e nessa contusão, basicamente ele ainda não está melhor, mas ele está se esforçando muito, entendeu, esses dias? Se ele continuar assim, fazendo essas coisas, lutando todo dia, ele não vai conseguir sobreviver, ou seja, a sua vida depende disso. Mas o médico perguntou para ele o que foi que fez ele mudar, porque ele continua lutando ainda. Ele falou que conheceu uma pessoa e essa pessoa fez ele mudar. O médico ficou muito feliz, falando que finalmente a primavera chegou para o meu amigo. Ele falou que é difícil, tá ligado? Ser muito bonito e etc. Sei como é. O médico falou que vai selar o seu ponto, ou seja, ele vai nerfar o nosso protagonista. Foi aí que chegou a sua namorada perguntando aonde ele estaria. Ela falou que o cara tá lá em cima junto com o médico. Ela foi verificar. Assim que ela chegou no local, os dois estavam em uma posição meio estranha. Ela voltou para trás e pensou, o que será que eles estão fazendo? Foi aí que o médico falou que vai empurrar agora. E o Prota, pode empurrar. E ela, o quê? O que tá acontecendo? Do que eles estão falando? Ela ficou tão assustada e o protagonista foi falando mais e mais com ele. O cara foi falando que vai furar ele. E ele, bom, pode furar à vontade. E ela, o que é isso? Eu não tô entendendo mais nada. O que eles estão fazendo? Ela resolveu entrar na sala, perguntando, opa, me desculpa atrapalhar e tal, mas na verdade o cara tava fazendo acupuntura e fechando o seu ponto. Foi aí que o Prota apresentou ela, falando o seu nome e tal. Foi ela a pessoa que fez ele continuar lutando. Ela se apresentou também e queria pedir um favor, porque o seu pai tá machucado, e ela tentou pedir ajuda para esse médico, mas só que ele recusou também, ou seja, o cara é bem seletivo. Agora ela pediu ajuda para ele, já que estava conhecendo ele pessoalmente. O médico falou que vai abrir uma exceção e vai cuidar do seu pai também, já que você é amiga dele, com certeza é minha amiga também. Agora eu vou embora, adeus. Depois que ela recebeu essa notícia, ela ligou para o seu pai, falando, pai, finalmente eu consegui a tal operação, o médico vai cuidar de você no dia seguinte. Ela ficou tão feliz que abraçou o Prota, falou, nossa, muito obrigado, viu? Sem você eu não seria nada. O Prota falou que tá aqui para ajudar e se precisar de alguma coisa, pode contar comigo. Ela ficou tão orgulhosa mesmo, que ficou agradecendo horrores, falando muito obrigada mesmo e tal. E o Prota, não agradeça, minha filha, mostre suas ações. Foi aí que aconteceu a ação. Mas adivinha quem chegou no exato momento que o Prota tava trocando emoções? Ela mesmo, a irmã da Peia. E agora chegando na escola, todo mundo tava se divertindo e tal. Um dia muito feliz, mas só que a irmã da Peia, bom, ficava no mesmo espaço, ou seja, na mesma sala que a namorada do Prota. Ela ficou ali pensando qual será o envolvimento daqueles dois. Será que estão namorando? Será que estão fazendo outras coisas? Ela ficou um pouco com ciúme, se você entende. Foi aí que ela chegou perto dela e perguntou se aconteceu alguma coisa, se ela tá com febre, se
ela tá doente, mas ela falou que não, tá perfeitamente bem. Enquanto ela pensava no protagonista, a Sala falou: nossa, elas estão namorando. Ela falou que não, são simplesmente melhores amigas. Hello. E vinha quem foi tirar satisfação com o prota. Ela mesmo. Ela queria perguntar pra ele o que foi que aconteceu, se por acaso ele está namorando com ela. Ele falou que sim, tá namorando com ela sim, mas ela falou que ele pode correr perigo, porque ela é a mulher mais famosa da escola. Tem uma alta demanda de pessoas atrás dela. E o prota falou que tá tudo bem, ele merece coisas melhores mesmo. Foi aí que ela ficou preocupada e tal, mas o prota falou pra ela não se preocupar. O prota percebeu uma pequena ação ocorrendo perto dele. Ele acabou puxando ela para o seu lado e ela perguntou o que foi que aconteceu. E o prota: bom, tá acontecendo alguma coisa aqui, tô sentindo a presença de inimigo. Uma certa hostilidade está vindo de um canto. Ele ficou ali em alerta, abraçou ela e falou que o inimigo está perto, muito perto mesmo. E assim que o inimigo apareceu, adivinha? Ela ficou sonolenta, ficou falando que tá fraca e tal, e o prota começou a carregar ela em suas costas. Mas só que o inimigo, obviamente, não iria deixar o nosso prota sair, né? Porque a sua missão é simplesmente acabar com ele. Mas o prota tá encrencado, porque também tem um sniper. Meu parceirão, o sniper meteu bala nele e o prota se esquivou. Pô, carregando uma pessoa e o cara ainda tá se esquivando. O cara é brabo. E sem falar que agora ele tá nerfado, porque o seu poder ele não pode usar todo, porque se ele usar todo, ele vai se machucar mais ainda por conta da contusão. Mas só que os inimigos não estão deixando ele sair com facilidade, não estão dando brecha, atacando de um lado, atacando do outro lado, e o cara falou que não vai deixar ele escapar e continuou a perseguição. E o prota saiu correndo em alta velocidade tentando escapar. Mas assim que ele chegou em um certo ponto, o cara aplicou seu golpe da espada, jogou, mas só que o prota se esquivou com muita facilidade novamente, pulou em cima dele e esmagou a sua cabeça no chão, e o seu outro inimigo ficou só olhando. O prota pegou a espada que saiu voando quando ele pisou naquele figurante e sapecou a espada na direção do sniper que estava em cima do prédio e acabou acertando ele com uma precisão, cê é louco. O amigo do prota também estava por perto e acabou ajudando ele no meio do processo. Fez aquele famoso joinha e o prota também agradeceu pela sua grande ajuda, e nesse vai e vem o prota voltou para sua casa. Ele deixou a sua amiga lá na cama, fez o seu tratamento, mas ela falou que não queria ficar sozinha. Por favor, fica comigo essa noite. E o prota: não fale mais nada. Ele ficou com ela até ela dormir. Assim que ela dormiu, se sentiu protegida. Pronto, o cara foi procurar outra coisa para fazer. Ele recebeu uma ligação, adivinha de quem? Da mulher que estava alugando o outro lado. E o prota perguntou o que ela queria. Ela falou que queria, alugar a casa para ele. Mas o prota pensou: agora, essa hora da noite, foi até a casa dela conversar a respeito desse novo contrato. Assim que chegou lá, ela estava de pijama. O protagonista pegou o contrato e perguntou o que foi que aconteceu, por que resolveu mudar de ideia. Foi aí que ela falou que tá precisando de 100 milhões de won e queria também a ajuda dele, já que ele tem muita grana pelo visto. Ela falou que o seu marido fez uma dívida em um cassino, agora ela tem que pagar. Ela já vendeu o carro, mas está precisando de mais, então o protagonista vai tentar ajudar ela. Parece que sua situação é um pouco delicada. Ela falou que vai pagar para ele o mais rápido possível, assim que ela conseguir recuperar. Ela falou que tá a situação bem feia, porque o seu marido só vive fazendo essas coisas, entendeu? Deixando ela no prejuízo, não consegue mais mudar. E o prota falou para ela não se preocupar, porque os 100 mil vai ser um presente. Você não vai precisar me pagar. Ela pensou: cara, como assim? Tudo bem? Ele falou que tá tudo bem e também vai acompanhar ela até chegar no local da negociação. Assim que chegou no tal cassino, todo mundo tava de boa. O cara que tava ali meio que gerenciando o local, ela perguntou aonde estaria o chefe. Ele falou: não fale mais nada, vamos, vou levar você até a sala do chefe. Assim que chegou na sala do chefe, ele falou que ela pode entrar.
Assim que ela entrou na sala do chefe, adivinha quem estava lá? Sim, o seu marido completamente surrado. Ele ficou falando: entrega logo o dinheiro, entrega logo o dinheiro. Ela entregou o dinheiro e falou: pode soltar ele agora. Mas o cara falou que não vai soltar não, porque o estrago que ele fez foi muito mais pior. Tipo, bateu em pessoa, quebrou tudo. Ele falou que não poderia simplesmente perdoar só entregando o dinheiro. Ele falou que queria pelo menos quebrar ali uma perna, um braço ou talvez arrancar um olho. Mas o prota falou que já tá tudo ok. Ela pagou, então solta o cara agora mesmo. Mas foi aí que chegou outra pessoa, o gerente do local, perguntando: que bagunça é essa? Me diga, por favor. O gerente não queria saber da história. Ele queria resolver logo, entendeu? Ele falou: se você sair comigo, eu vou ignorar tudo que aconteceu até agora com seu marido. Mas o prota bateu na sua mão e falou: cara, sai de perto dela. A gente pagou, então a gente vai pegar ele e vai sair daqui numa boa. Mas foi aí que ela ficou preocupada, porque o cara, bom, é bem poderoso também nessa cidade, bem influente. Mas o gerente falou que não vai deixar barato não. Mandou os seus capanga partir pra cima do prota, dar uma surra nele e então pegar a mulher, entendeu? Ele pensou que seria fácil demais. Mas adivinha, o prota explodiu tudo atrás dele, jogando os figurantes pela porta não, pelo buraco que ele fez na explosão. E o prota apareceu e perguntou para o gerente novamente: e agora, cara, o que foi que você falou antes mesmo? Poderia explicar um pouco melhor? Ou será que você tá surdo? E o gerente falou: cara, não faz isso comigo não. O gerente falou que trabalha para uma pessoa bem poderosa, mas o prota falou que não tá nem aí. Ele vai botar fogo nesse local agora mesmo. E o gerente: cê tá doido? Tu vai procurar encrenca com uma pessoa poderosa? Ele falou que não tá nem aí. Vou botar fogo porque eu quero. Acendeu o isqueiro e jogou no estabelecimento. E adivinha, começou a pegar fogo. E o prota só ficou rindo da cara dele. Agora sim, essa história tá ficando boa. O local ficou pegando fogo e foi assim que aconteceu o famoso incêndio. O prota se despediu dela falando que vai voltar para sua casa a pé porque fica bem aqui, mas teve outro problema. O marido dela foi atrás dele, querendo falar com ele a respeito de outras coisas. Sim, meu amigão. E o prota perguntou o que ele estaria fazendo. Basicamente ele falou se o nosso protagonista não queria levar a sua mulher, mas ele tinha que pagar. E o prota queria entender por que ele está fazendo isso. Bom, basicamente o cara não liga pra ela. E o prota ficou bem irritado. Por que você está fazendo isso? Olha só, amigão, vai custar baratinho. O cara tá vendendo a própria mulher. O prota ficou irritado, desceu a pancada na cara dele e falou: olha, é melhor você respeitar ela, porque ela trabalha, cuida de tudo e já você não faz nada, só traz problema pra ela. Desceu mais outra pancada e mandou ele calar a boca e dar o fora daqui, porque senão eu vou acabar, bom, basicamente creu em você, entendeu? O figurante ficou com tanto medo que saiu correndo naquela noite. E o prota, cê é louco, muita coisa aconteceu. Foi aí que o gerente do local foi conversar com a mulher, falando que ele tacou fogo no local e tal. Ela falou que não vai ficar barato não, agora que a brincadeira tá ficando séria. Adivinha quem tava ligando pra ele? Sim, ela mesmo, a mulher, querendo agradecer por ele ter ajudado ela e etc. Mas só que o prota não queria se envolver com ela. Ela é casada e ele namora. Mesmo assim, ela foi até o local que ele trabalha para poder conversar. Ela tá desabafando, falando que tá tudo difícil, o marido não colabora, a sua mãe tá doente, ela tá precisando de ajuda, precisando de dinheiro também. Ela tá, todo mundo tá contra ela, ninguém tá ajudando ela. Nesse momento ela tá precisando de muita ajuda. E o prota entendeu que ela tá sofrendo e tal. O protagonista perguntou: por que você não se separa daquele cara? Bom, porque se eu fizer isso, com certeza ele vai
acabar, batendo as botas. E ela falou que não poderia fazer isso com ele. E nesse vai e vem, os dois foram curtindo a noite e tal, aproveitando a companhia. Ela falou que foi um dia bem feliz, tava aproveitando muito, horrores, foi ali bebendo mais e tal, se aprofundando cada vez mais na amizade. E o Prota também tava perdendo um pouco ali do seu equilíbrio. Mesmo assim, ele tava tentando se manter firme, mas ela ficou preocupada quando ele começou a tossir. Olha, se melou todinho, foi se aproximando dele e tal, e o Prota tentou resistir, falando, não, tá tudo bem, deixa que eu a limpo sozinho. Ela, não, eu posso ajudar você. Foi aí que ela foi pegando na mão dele, e o Prota, não faz isso não, pelo amor de Deus. Ela perdeu o equilíbrio, caiu em cima dele, e o Prota, não faz isso não. Aconteceu, cara, aconteceu. O cara é fiel, com certeza. Essa foi uma ação de um homem fiel. Ele fez sem querer querendo. Ele recebeu a ligação da sua namorada. O cara ficou até petrificado, pensando, opa querida, não aconteceu nada não. Eu ia ligar pra você no instante e tal. Ela ligou para perguntar se ele tava bem ou se ele tava fazendo alguma coisa. E chamou ele também para sair no dia seguinte. Ele falou que tá tudo ok e tal. Não, eu vou agora, querida, não se preocupa, tchau. Enquanto isso, a outra ficou ali completamente fora de si. O Prota perguntou se poderia deixar ela sozinha agora. Ela falou que estava tudo bem. O Prota agradeceu e desejou boa sorte para ela. Naquela noite, ele voltou para sua casa. A irmã da Peia perguntou, ei, aonde você estava? Ele falou que saiu para poder curtir e tal. Ela perguntou com quem, porque estava com um cheiro de perfume bem forte. Ele falou que saiu com aquela mulher casada, mas ele falou que não fez nada com ela não. Mas ela deu um sermão nele, falando, cara, tu não namora e tal, tu tá saindo com essas pessoas, não, eu não concordo com isso não. Dá o fora daqui, vai esfriar sua cabeça em outro local, porque eu não quero viver no mesmo teto que você, sua besta. E o Prota foi expulso de casa. No dia seguinte, ele saiu com sua namorada. Ela perguntou o que foi que aconteceu na noite passada. Ele falou que não aconteceu nada, só saiu e tal, se divertiu. Ela ficou um tanto que contente, o pai foi curado, ela queria dar essa primeira informação pra ele e tal, ele ficou muito feliz. Foi aí que ele viu, sabe quem? Sim, ele mesmo, o camarada que ele falou pra ele não fazer mais isso e ele voltou a fazer. Foi aí que ela pensou, opa, um ato de traição, será que é ele mesmo? Dali. E o Prota, vou resolver esse problema agora com esse cafajeste.